Opa, mais um vídeo de física, é isso mesmo, confirmado, está confirmadíssimo. E hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de energia. Poxa, existe energia associada ao movimento, energia associada à força elástica, ou seja, deformação de uma mola, mas também uma energia associada à força peso. E você está curioso para saber quais são esses tipos de energia, como elas se associam na conservação energética? Bom, é sobre esse tema que vamos tratar nesse vídeo, que é teórico, ou seja, vamos falar de toda a teoria, para que depois no próximo e nos próximos também façamos os exercícios, ou seja, para que a gente possa consolidar o que a gente aprendeu aqui na teoria, botando tudo na prática. Mas, antes de tudo, eu te convido para que você deixe seu like, se você gostar do vídeo, é claro, e se inscreva no canal, isso é uma ajuda muito grande para todos nós, e também aquele incentivo massa, né, daquela força para todo mundo. E é nóis. Então, quero que você venha comigo para mais um vídeo. Vamos falar de energias. Todos os tipos de energias aqui na mecânica. Nesse caso, vamos começar primeiramente com a energia cinética. Pô, cinética tu já se lembra. Cinemática, associada ao movimento. Se tem movimento, tem velocidade ali na jogada. E aí? Então, é quando um corpo passa a ter uma certa velocidade. Ou seja, quando ele tem essa velocidade, podemos calcular a energia cinética naquele ponto em que ele tem uma certa velocidade. Você sabe disso. Portanto, a gente pode ver, por exemplo, essa bolinha aqui, em que ela tem uma velocidade, ela varre um certo deslocamento em um determinado intervalo de tempo. Portanto, essa velocidade está associada a uma energia cinética, que pode ser calculada como o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. É muito semelhante à resultante centrípeta. Cuidado, mas não confunda, tá? É só a fórmula que é semelhante. A diferença é que colocamos um 2 ao invés do raio. E você me pergunta, de onde que veio essa fórmula? Bom, a gente pode tratar agora do teorema da energia cinética. Porque veja bem, o trabalho, quando a gente pega ele, temos que observar o trabalho da força resultante. Ou seja, o trabalho total em todo aquele sistema. E é importante, a partir disso, utilizarmos o teorema da energia cinética. Porque, por exemplo, essa partícula aqui pode estar sob a ação de uma força, consequentemente de uma aceleração. E dessa forma, a gente pode achar como que essa força resultante está associada à energia cinética daquele corpo. Ou melhor, a variação da energia cinética. Mas vamos ver o porquê. Bom, observemos aqui esse segundo caso, em que ele também mostra uma bolinha, porém ela inicialmente está parada. Ou seja, ela não tem velocidade inicial. E sobre ela começa a agir uma força resultante. Consequentemente, sobre ela age uma aceleração. E depois de um certo tempo, ela adquire uma velocidade. Uma velocidade em que temos aqui no instante 2. Ele tem uma certa velocidade. Bom, você sabe que trabalho é força vezes deslocamento. E como seria bom, né, se todas as questões de trabalho fossem somente essa multiplicação. Força vezes deslocamento. Mas como é que eu posso achar o trabalho da força resultante nesse caso? Vamos pensar comigo. Quero deduzir com você esse teorema da energia cinética. Veja, trabalho igual a força vezes deslocamento. Força também pode ser escrito como, de acordo com a segunda lei de Newton, como sendo massa vezes a aceleração. Portanto, eu posso escrever aqui, ó, trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Massa. Perfeito, perfeito. Achamos a primeira parte. Mas veja bem, estamos aqui numa situação de movimento uniformemente variado. Portanto, eu posso utilizar diversas equações, como por exemplo, o sorvetão, que é a equação horária da velocidade. Temos também a equação da posição, mas também podemos utilizar a equação de quem? Torricelli, o nosso velho Torricelli, e que sua equação é escrita assim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Massa, perfeito. Primeira parte, show de bola. Mas tem alguma semelhança entre o que eu acabei de achar de trabalho e que eu tenho aqui na equação de Torricelli. O que você vê de semelhante? Já percebeu, né? Ou seja, aceleração e deslocamento. Tem nos dois, ó, aceleração e deslocamento. Poxa, então seria interessante a gente isolar esse termo na equação de Torricelli. Vem fazer isso comigo? Vem junto, que a gente aqui é parceiro. A gente faz tudo junto. Então vamos lá, vamos fazer essa separação. Então, essa velocidade inicial ao quadrado eu posso passar por outro membro subtraindo, né? Já que ele está positivo. Então,
velocidade inicial ao quadrado menos velocidade final ao quadrado, dividido por quem? Por 2, né? Já que eu já passei esse termo da velocidade inicial ao quadrado negativo, e resta o 2 aqui que está multiplicando AD. Portanto, se ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo, ou seja, dividido por 2, igual a AD. Portanto, você pode pensar comigo, poxa, eu já achei o AD, então para achar o trabalho da força resultante, basta multiplicar todo esse termo aqui por quem? Pela massa, velho. Pela massa, só basta fazer isso. Então faz isso comigo, você achou tudo isso aqui. Perfeito, perfeito. Então, se eu vier aqui, ó, e apagar rapidamente esse AD aqui e colocar uma massa multiplicando, o que você vai interpretar comigo? Você vai interpretar comigo que a nossa trabalho da força resultante é o quê? Variação da energia cinética. Beleza? Variação da energia cinética. Aí você pergunta, poxa, Carlos, por quê? Pô, se você passar esse M, né, multiplicando cada um desses dois termos, você vai encontrar mv ao quadrado final sobre 2 menos mv ao quadrado inicial sobre 2. E beleza, velho. Ou seja, eu tenho velocidade final, velocidade inicial. Então, eu tenho o quê? Me responde. Variação da energia cinética. Então, beleza, deu para você entender? Tenho certeza que deu. Tenho certeza que deu. E agora, vamos para a outra modalidade energética, que é o quê? A força-peso. O trabalho da força-peso associado ao quê? A parte de energia. Beleza? Então, o quadro é seu. Tire seu print, que agora vamos falar sobre outra modalidade de energia. Agora, vamos à energia potencial gravitacional. Gravitacional, você já se lembra de quê? De força-peso. O que a força-peso está presente nesse caso aqui? Mas bem, vale dizer que força-peso é diferente de força gravitacional, tá? Isso nos vídeos de gravitação universal vamos trazer essas diferenças. Poxa, por que é diferente? Por que não é a mesma coisa? Vamos dizer posteriormente. Mas vamos com calma. Imaginemos aqui um pequeno objeto, como por exemplo uma bolinha que está parada sobre uma mesa. E essa mesa ela tem uma certa altura com relação ao chão. Se liga sempre no referencial, tá? Para você falar de energia potencial gravitacional, é sempre importante. Será que do chão para cima é energia positiva? Ou então, do chão para baixo, ele considera o que? Negativo ou positivo? Então é importante a gente saber esse sentido. Então, consideremos aqui que existe uma certa altura com relação ao chão. Portanto, você sabe que trabalho da força-peso é o quê? Força-peso vezes o deslocamento. Então, portanto, a nossa energia gravitacional vai ser o quê? Massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, peso, vezes a altura. Coincide com o trabalho da força-peso. Mas aí eu quero trazer uma pequena curiosidade. Por exemplo, observe-me este caso aqui. Estou com alguns cadernos na minha mão e eu quero erguê-los, ou seja, levá-los para cima. Ou seja, levantando, ó. Fazendo esse movimento, quando eu estou levantando, a força-peso aponta para onde? Para baixo. E o deslocamento que eu estou fazendo aponta para cima, já que eu estou erguendo, né? Ou seja, levantei. Portanto, eu estou fazendo o quê? Um trabalho motor ou resistente? Com certeza um trabalho resistente, porque força e deslocamento não estão no mesmo sentido. Mas, quando esses cadernos estão acima e eu desço eles um pouco mais para baixo, é importante dizermos que o trabalho é o quê? Motor. Deslocamento aponta para baixo e a força-peso também aponta para baixo. Portanto, trabalho positivo. Observar esse teorema da energia potencial, eu interpreto que peso vezes deslocamento corresponde ao trabalho da força-peso. Mas veja, a bolinha, chamada de A, por exemplo, ela parte deste mesmo ponto A até um ponto B. Só que a trajetória independe, se liga nisso, a trajetória independe. Portanto, o que vai mais valer aqui vai ser a altura. A altura de A e a altura de B, né? Então, beleza, você já tem isso em mente. Portanto, é importante dizermos que existe um certo deslocamento na fórmula do trabalho. E você sabe que a bolinha inicialmente estava em A e depois foi para B. Beleza, massa, você matou a jogada aí. Então, ó, o trabalho da força-peso pode também ser escrito como sendo o peso, ou seja, mg,
vezes HA menos HB. Porque foi justamente essa distância com relação à altura, tá? Claro, com relação à altura. Veja que eu peguei a variação de altura. Ou seja, podemos interpretar como sendo essa diferença aqui, esse trabalho que a gente acabou de fazer. Mas, observa comigo que o teorema da energia potencial nos diz o quê? Poxa, quando ele vai para o ponto B, ele está a uma altura menor, né? Ele está a uma altura menor, consequentemente ele tem menos energia potencial gravitacional. E antes ele estava na parte A. Se ele estava na parte A e está a uma altura maior, ele tem naturalmente mais energia potencial gravitacional. E poxa, se eu pegar a variação dessa energia potencial gravitacional, eu vou ir de um local com menos energia, ou seja, o final vai ter menos energia, e o inicial vai ter mais energia. Poxa, então que coisa estranha. Pensa comigo, que coisa estranha. Portanto, o teorema da força gravitacional, né, de A para B, vai ser o quê? Menos delta energia potencial. Poxa, você interpretou que no final vai ter uma energia menor e no início uma energia maior. Então, você pode interpretar dessa maneira como sendo essa variação da energia potencial com um sinalzinho negativo. Pensa nisso, hein? Pensa nisso, que é o nosso caso mais especial, um pouco mais diferenciado. E agora, vamos falar sobre o outro tipo de energia. Estamos quase terminando. Esse tipo de energia agora é relacionada a molas, a força elástica. Mas, antes de tudo, tire seu print, seja feliz e faça aí a sua parte, que você sabe muito bem. Eita, chegou, viu? Energia potencial elástica. Bom, essa energia potencial elástica está associada à deformação de uma mola. Por exemplo, quando a gente aplica uma força, ela pode tanto ser comprimida como pode ser distendida. Em ambos os casos, eu vario o comprimento da mola, ou seja, ela não está no seu comprimento natural de equilíbrio. Bom, mas antes de tudo, eu quero te mostrar um gráfico. Um gráfico, você já se lembra de quê? De trabalho. Gráfico, você se lembra de trabalho. Trabalho força vezes deslocamento. Beleza. Mas trabalho é o quê? Força, deslocamento. Só que a gente nem sempre pode utilizar de seco essa fórmula, porque isso aqui é para uma força constante. E quando a gente observa, né, esse gráfico, existe uma variação de força. Por quê? A força elástica ela é escrita como K vezes X, ou seja, a constante elástica vezes essa deformação da mola. E ao passo que eu aumento a minha força elástica, eu aumento também a deformação da mola. Pensa comigo, se eu fizer mais força em uma mola, eu vou aumentar, estender o tamanho dela, ou também comprimir, entendeu? Então beleza, massa. Portanto, a força aqui não é constante. Beleza, beleza, perfeito, perfeito. Então, quando eu tenho um gráfico em que temos força vezes deslocamento, eu posso interpretar que a área dele vai ser correspondente ao quê? Ao meu trabalho. Então veja comigo, temos aqui a área 1. A área 1 corresponde ao trabalho presente naquela mola. E veja, quero que também você perceba, que você note que existe um triângulo aqui. Portanto, a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Perfeito. Essa é a área de um triângulo. Mas podemos aplicar de maneira mais bonita aqui, né? Vamos embelezar o nosso caso. Portanto, trabalho vai ser o quê? Kx, que é o quê? A nossa força, né? Já que trabalho é força vezes deslocamento. Então, Kx, que é a nossa força, vezes x, que seria o nosso deslocamento, dividido por quem? Por 2. Dividido por 2 é o que nos falta, já que é uma área de um triângulo. Portanto, preciso dividir por 2. E outra coisa, eu tenho x vezes x. Então, posso colocar, ó, dar uma apagadinha aqui, e colocar x ao quadrado. Ou seja, kx ao quadrado sobre 2 é o trabalho da força elástica. E essa mesma fórmula coincide com o quê? A energia potencial elástica. Mas veja comigo, pense comigo. Eu posso ter 3 casos diferentes. A posição estando em equilíbrio, um trabalho resistente e um trabalho motor. Massa, beleza. Então observe aqui esses 3 esquemas que eu coloquei.
Bom, a posição de equilíbrio que mostra o comprimento natural da mola é representada por O. O O vai representar essa posição natural, ou seja, o equilíbrio da mola. Mas bem, poxa, eu não vou ficar parado, né? Se eu pensar em aumentar o tamanho dessa mola, ou seja, aplicar uma força, puxar ela para a direita. Qual que é a graça de uma mola? É você puxar para um sentido e a mola puxar você para o outro sentido, ou seja, fazer uma força de resistência. Massa, massa, massa. Portanto, quando eu desloco de O para A, estendendo a mola, o meu deslocamento aponta para onde? Para a direita. Beleza? Meu deslocamento aponta para a direita. Mas, porém, contudo, todavia, a força elástica ela é conservativa, ou seja, ela quer manter o comprimento da mola. Portanto, meu caro, ela vai estar apontando no sentido contrário. Sentido contrário. Logo, isso é um trabalho positivo ou negativo? Negativo. E se é negativo, temos o trabalho resistente aqui na nossa jogada. Ou seja, resistente. Massa. Perfeito. E agora, no nosso terceiro caso, eu não quis distender a mola, mas eu quis comprimir, ou seja, empurrar. Portanto, é a mesma lógica. Só que agora o nosso deslocamento vai estar apontando para onde? Para a esquerda. Beleza? O deslocamento vai estar apontando para a esquerda. Mas a força elástica quer manter o tamanho normal. E se ela foi comprimida, a força elástica aponta para onde? No sentido contrário, para a direita. E da mesma forma, sentidos opostos, né? Portanto, trabalho resistente, trabalho negativo. Aí beleza, você fez todo esse processo e depois de eu parar de aplicar uma força nessa mola, ela vai tender a voltar ao seu comprimento natural. Portanto, quando ela estiver voltando, ela está realizando um trabalho positivo. Por quê? A força elástica estará apontando para a direita, por exemplo, nesse terceiro caso, e o deslocamento está indo para a direita também. Portanto, após eu parar de realizar força sobre a mola, ela vai estar fazendo um trabalho positivo. Massa! Esse é o nosso caso, você tem que pegar essa visão. No sinal, as questões sempre cobram isso, viu? Preste muita atenção. Sempre se é positivo, se é negativo, trabalho motor, trabalho resistente, sempre é cobrado. E eu quero que você preste bastante atenção para que você não caia nessa cilada. Bom, agora vamos para o nosso último quadro, em que falaremos do fluxo de uma queda d'água, voltando novamente à potência. Só que eu quero mostrar de uma maneira diferente de você calcular essa queda d'água, a potência dessa queda d'água. Então, o quadro é seu, tire seu print e vamos até o próximo, porque você é meu convidado especial. Vamos falar a respeito da potência de uma queda d'água. Bem, eu quero que você entenda, antes de tudo, que potência é energia em que vai ser utilizada em um determinado intervalo de tempo. Massa. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos colocar aqui, ó. Potência é igual a energia sobre um intervalo de tempo. Massa. Perfeito. Mas observemos que quando a gente tem uma barragem de água, existe toda aquela massa de água. Beleza. E que ela está a uma certa altura. Uma altura H, por exemplo. Uma altura A. Você que sabe o nome. A letra quem decide é você. O que importa é que ela está a uma certa altura. E vai existir uma tubulação que vai conduzir essa água até uma turbina. Ou seja, ao descer, essa água vai converter energia potencial gravitacional, ou seja, relacionada à altura, em energia cinética, o que faz girar essa turbina. E essa turbina transforma, né, vai fazer todos aqueles processos de fazer com que a energia mecânica vire uma energia elétrica. Perfeito, massa. Mas eu quero que você entenda que durante essa queda existe uma vazão. O que é uma vazão? A gente representa a vazão assim como sendo φ. Ou seja, é o quanto de volume de água vai cair durante um certo intervalo de tempo, né? Então existe uma vazão. E a vazão é fundamental para esse cálculo da potência de uma queda d'água. Então beleza, eu estou utilizando aqui a energia potencial gravitacional. Portanto, eu tenho que escrever, ó, mgh dividido pelo tempo, né? Beleza, massa, 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 sem nenhuma dificuldade. Bom, mas antes de tudo, você sabe que a água tem massa e ocupa um certo volume. Portanto, ela tem densidade. Ela tem uma certa densidade. Logo, eu posso escrever essa massa em função da densidade dela.
Mas vejamos aqui como que é calculada a densidade. Eu vou só dar destaque aqui, ó, na fórmula da potência. Bom, a densidade é feita assim, ó, como sendo a massa dividido pelo volume ocupado. Portanto, se eu passar esse volume multiplicando aqui, ó, meio pelos extremos, a massa vai ser o quê? Densidade vezes o volume. Massa. Perfeito, perfeito, perfeitíssimo. Então basta substituirmos ali na nossa fórmula. Ou seja, onde tem M, vou colocar dV. Estou devendo, hein? Isso aí. Ou seja, dV vezes G vezes H dividido pelo tempo. Perfeitíssimo. Agora, note comigo, você já percebeu, eu sei, eu tenho certeza disso. Eu tenho aqui, ó, volume dividido por intervalo de tempo. E o que é isto? Vazão, ou também chamada de fluxo. Portanto, como é que eu posso escrever de uma maneira um pouco mais diferente? Ou seja, seria densidade vezes o nosso fluxo vezes a aceleração da gravidade vezes a nossa altura. Portanto, aqui, ó, está escrita a potência de uma queda d'água. E é importante a gente ter atenção às unidades, tá? Densidade, a gente precisa escrever em quilogramas por metro cúbico. Porém, usualmente existem outras medidas, né? Como sendo grama por centímetro cúbico e assim por diante. Bom, então, essa é a parte que é importantíssima. Preste atenção ao Sistema Internacional de Medidas, porque é ele que te vai dar a resposta. Bom, então só faltou uma pequena partezinha que é conservação da energia. Ou seja, como é que a gente aplica o teorema da conservação da energia em todos esses casos? E é bem simples, tá? A gente só vai conservar a energia mecânica de um ponto ao outro. Mas isso fica para um próximo vídeo, já que agora vamos fazer os exercícios que você vai para o próximo vídeo. Tenho certeza que você gostou, você deixou o seu like, se inscreveu, eu sei disso. E você vai para o próximo vídeo em que falaremos sobre os exercícios, como que esse teorema da energia cinética é aplicado, força elástica, como é que ela é aplicada, gravitacional também, como é que ela é aplicada, gente, como é que ela é aplicada? Bom, essas respostas que estão insaciáveis em sua mente, a gente vai considerar no nosso próximo vídeo. Então espero que você tenha gostado deste. Fiquem com Deus, minha ajuda aqui é sincera para vocês. Então, até uma próxima. Muito obrigado. Se quiser tirar seu print, fique à vontade. A casa é sua. Hoje a festa é nossa. Adeus.